Segunda Reis, capítulo 4, verso 9, diz assim: E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Pode se sentar, queridos. Eliseu, ele foi chamado em uma época muito conturbada. A gente sabe que os reis de Israel sempre foram reis, quase em sua totalidade, que foram trabalhosos. Quase em sua totalidade, os reis que governaram Israel foram reis apóstatas, idólatras, homens que fugiam dos preceitos bíblicos, que andavam distante de fazer realmente a vontade de Deus. E como não lembrar do rei Acabe, né? Quando se fala em rei apóstata, sempre se lembra em primeiro lugar do rei Acabe. E o rei Acabe, ele morre e assume outro rei, né? E é nessa época conturbada em que o profeta Elias, ele é chamado. E ele é chamado pelo homem de Deus chamado Elias, com a grande responsabilidade de substituí-lo. Imagina só o peso nas costas de Eliseu. Ter que substituir nada mais, nada menos que o profeta Elias. E o seu trabalho profético foi nos reinados de Jeroão, Jeú e Jeoacás. E o interessante é que nesse versículo, a qual foi lido, Eliseu vai passando. E há um comentário sobre Eliseu. Uma mulher, ela comenta com seu esposo, que tem observado que Eliseu, que aquele homem, a qual continuamente passava, ele realmente era um homem de Deus. Agora vem uma pergunta: o que fez aquela mulher caracterizá-lo, Eliseu, como um homem de Deus? Porque uma coisa é certa, irmãos: os maiores marketings das igrejas atuais é o quê? Que lá tem um homem de Deus. Você nunca vai ver, meu irmão, alguém da igreja mais herege que se existe em Fortaleza dizer que lá não tem um homem de Deus. Ela vai dizer o quê? Lá tem um homem de Deus. Não é verdade? Nos evangelistas, quando eles convidam as pessoas para ir, qual é um dos maiores marketings, uma das maiores iscas de atrair as pessoas para as igrejas? Venha para a nossa igreja, porque lá na frente tem um pastor, e esse pastor é verdadeiramente um homem de Deus. Muitas vezes sem ser. Mas aí vem a pergunta: o que realmente caracteriza e como saber se realmente alguém é ou não é um homem de Deus? E assim será discorrida essa mensagem nessa manhã. As características de um homem ou de um verdadeiro homem de Deus. Como saber se alguém é um homem de Deus? Em primeiro lugar, um homem de Deus, ele tem que passar pelo crivo da observância. Se alguém é homem ou não é homem de Deus, primeiro, para ser detectado, ele tem que passar pelo crivo da observância. O interessante é que a expressão da mulher é este que tem passado. Ou seja, aquela mulher, ela continuamente, ela observava Eliseu. Porque quantas pessoas, meu irmão, atende o celular, vê um vídeo na internet, conversa pelo WhatsApp, nunca viu a pessoa, nunca observou a pessoa, e diz: rapaz, aquele homem é um homem de Deus, sem saber nada da pessoa. Ou seja, um homem de Deus tem que ser observado, atentar a detalhes, ser vigilante, e não ser levado pelo emocionalismo de uma certa aparência. Porque infelizmente nós vivemos em época de que muitos falsos profetas têm o que? Se camuflado, isso é bíblico, e mostrado uma aparência para que aquelas pessoas que são levadas por um grande emocionalista sejam enganadas. O camarada está no culto lá, e ele faz uma grande aparência de um homem de Deus, ele chega bem vestido no culto, fala muito bem, mas muitas vezes é um lobo atrás de devorar. E muitas vezes pessoas que não têm maturidade cristã se deixam enganar. Quantas pessoas são enganadas, irmão, por falsos profetas? E tem que passar pela observância.
Em primeiro lugar, pela observância do seu, na questão de se ele realmente dá bom exemplo, dá bom testemunho. Porque tem pessoas que pensam que homem de Deus, sabe o que é aquele que mais profetiza? Eu já vi pessoas indo em um culto, os cultos que mais dá quantidade de gente é o quê? Aquele culto que tem movimento, que eles dizem profeta, profetada, onde tem línguas estranhas, onde tem todo aquele movimento, e a pessoa, o homem que está na frente, que é o denominado, entre aspas, profeta, ele é tido como homem de Deus. Por quê? Porque ele é tido como alguém que é cheio do Espírito Santo, porque realiza tudo aquilo. Às vezes, quando ele sai da igreja, meu irmão, você vai ver o exemplo do homem, o testemunho, está distante de ser um bom testemunho cristão. Por quê? Porque uma das características do homem de Deus é que ele dá exemplo. Ele dá bom exemplo. Isso significa que ele dá um bom testemunho. Ele compra e paga. Ele fala e cumpre. Ele não mente. Agora, quantas pessoas, talvez que estão aqui nessa manhã, que estão nos ouvindo neste momento, já foi enganado por um pastor, por um homem que se dizia ser de Deus? Há poucos dias atrás, uma pessoa chegou em nossa residência reclamando de que uma mulher que se denomina profeta, entendeu? Tinha feito um empréstimo de uma grande quantidade alta, e já fazia meses que não dava nem no nome dessa irmã, e já fazia meses que não dava nem R$1, e essa irmã estava pagando essa quantidade. Me diz uma coisa, realmente, uma pessoa que faz isso é um homem ou uma mulher de Deus? Jamais vai andar perto de ser uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque um homem verdadeiro de Deus, ele dá exemplo. Ele prioriza o seu bom testemunho. O seu bom testemunho está acima de qualquer coisa. Porque o seu bom testemunho está em jogo toda. O seu bom exemplo. Trata bem as esposas e filhos. A gente vê aí, tá? Quantos pastores, meu irmão? Quantos homens que têm um ministério conhecido, são brutos, não sabem tratar a esposa, desrespeita a esposa, destrata os filhos, é uma pessoa totalmente carnal. O homem de Deus não é um homem que vai viver postando carnalidade na internet, postando coisas fúteis na internet, expondo sua vida. E infelizmente, irmão, quantos crentes levam a vida dupla, né? Na igreja. Na igreja é uma coisa, demonstra uma coisa, mas lá fora é algo totalmente diferente. Gerando um alto nível de escândalo, principalmente em meio aos ímpios, em meio às pessoas que não conhecem o Evangelho. E assim como eu disse antes, gerando assim um grande obstáculo para as pessoas receberem o Evangelho. Porque quando nós vamos anunciar o Evangelho, aquela pessoa se lembra de quê? Do mau testemunho, assim serve de PC. Ele vai dizer, eu aceitar esse Jesus? Para quê? Se fulano de tal, ele aceitou e não mudou nada. Ainda vive trambiqueiro, ainda vive fofocando, ainda vive fazendo coisas que certamente não era para estar fazendo. Ou seja, irmão, o homem de Deus tem que passar pelo crivo da observância. A observância também da sua integridade. Integridade é que não se vende. Lá em Jó, capítulo 1 e versículo 1, vai dizer que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, Jó era um homem íntegro. Jó era um homem que não se vendia. Um homem que não vendia principalmente seus princípios. O homem de Deus é um homem que não se vende. Que os princípios, meu irmão, eles não podem ser quebrados. Ele perde a sua vida, mas ele não quebra nem sequer um princípio. Isso é caracterizado no homem de Deus. Nós vemos o exemplo de Daniel, em Babilônia. Daniel, ele prefere ir para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles preferem, meu irmão, ir para a fornalha, mas ele não vende os seus princípios.
eles não se acovardam mediante, meu irmão, a idolatria, a qual Nabucodonosor queria colocar José no Egito. José no Egito, ele não vende os seus princípios em meio ao Egito. E o interessante, irmão, que quantos têm vendido? Quantos têm trocado, meu irmão, a palavra de Deus, a verdade, o evangelho genuíno e têm vendido? Tem trocado tudo isso por lucro. Tem deixado de pregar uma doutrina verdadeira para pregar o evangelho da prosperidade tão somente porque isso vai trazer para ele lucros. Vivemos na época, irmão, que quantos homens de Deus que antigamente pregavam uma mensagem firme, uma palavra verdadeira, e hoje trocaram pelo evangelho triunfalista, pela mensagem triunfalista, prosperidade, porque ele sabe que se vier a pregar novamente uma mensagem verdadeira, vai distanciar as pessoas. Isso vai acarretar em quê? Em diminuir a renda da igreja. E ele assim troca a verdade por lucro. A gente vê, irmão, o exemplo de Saul. A Bíblia vai dizer que Deus ele manda exterminar os amalequitas, e Saul é aquele tipo de pastor que ele troca, ele não faz o serviço direito, ele troca os princípios, ele troca as ordenanças de Deus por lucro. Diz que Saul vai lá, mas quando ele vê o gado, quando ele vê algo que poderia aproveitar e vir para a sua fazenda, se voltar para o seu bolso, ele deixa algum gado, alguma ovelha, e diz que ele ainda faz um acordo ainda com o rei. E a gente vê como é que foi o reinado de Saul. A partir daquele momento, o ministério de Saul acaba. Sabe por quê? Porque Saul vendeu princípios. Porque Saul foi um rei que se vendeu por coisas baratas. Quantos pastores, irmão, têm se vendido por política? Na época da política, quantos pastores, meu irmão, têm se vendido? Como tem vendido o voto dos congregados por política. Nada mais, nada menos do que ganância, tudo isso. E assim, meu irmão, mostrando que um homem desse não é um homem de Deus. Um homem que se vende, meu irmão, não é um homem de Deus. Mas outra observância é a observância na devoção ao Senhor, demonstrando uma vida consagrada, uma vida de santidade. Vivemos em época, irmão, que ser pastor já virou quase que uma profissão. Que o camarada ele só se preocupa em vir para a igreja na hora do culto, e não há uma preocupação em estudar, não há uma preocupação em orar. E ele vai para o culto e chega lá e meio que abre a Bíblia aleatoriamente, fala algumas palavras, faz algum movimento e pronto, termina. E a gente vê as pessoas vazias por consequência de quê? De pastores que não têm uma devoção, não têm uma vida devota ao Senhor, não têm um empenho de estudar as Escrituras, não têm um empenho de continuamente cultivar uma vida de comunhão através da oração com o Senhor. Como alguém, irmão, vai ser um homem de Deus se ele não faz essas coisas? Como alguém vai conseguir, irmão, ser realmente um homem de Deus se ele não busca fazer todas essas coisas? Quantos grandes homens de Deus, irmão, formos seguir pelo exemplo, faziam isso? Se nós formos ver, o próprio Cristo nos deu exemplo, os apóstolos. Se eu lembrar de Paulo, que eram homens que tinham uma vida contínua na presença de Deus, homens de comunhão. Mas como que alguém vai ser um homem de Deus, que pastor, que dorme até 11 horas, 12 horas do dia? Não estou querendo dizer que você também, alguma vez, você não vai poder dormir um pouco mais. Bem, estou dizendo isso, né? Porque às vezes acontece de você perder a noite de sono e tal. Mas eu estou dizendo de pastores acomodados, pastores que não tem não tem uma visão panorâmica da responsabilidade que está sobre seus ombros. E é negligente na devoção. Igual a história que
Um obreiro, uma certa feita, me falou que eles foram para uma reunião na sede geral do campo, e essa reunião era na casa do pastor. E eles foram para essa reunião. Quando chegou lá, chegaram, acho que umas 9 horas. E quando ele chegou na casa do pastor, toda trancada, ele achou, pô, o pastor não está em casa. E essa reunião ia ser na casa do pastor. E chamando, aí o irmão colocou o olho lá na brecha da porta. Quando ele olhou lá e viu o pastor, né, de pijama, coçando os olhos. Ou seja, o pastor acordava tarde. E lá vai o aperreio, o pastor tem que se arrumar, em cima do tamanho da vergonha, meio a todos os obreiros, pastor preso dentro do campo, né? Ou seja, pastor que não tem devoção ao Senhor, pastor que não tem responsabilidade com seu ministério. Isso demonstra. E a gente vê as pregações, né, que são fruto de não ter essa devoção. Pastor que quando vai pregar, prega sempre a mesma coisa. A única coisa que ele muda é o texto. Mas ele fala ali 3, 5 minutos do mesmo texto e volta para o mesmo assunto. Um assunto que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus. E os crentes saem de lá vazio, mais vazio do que entrou. Isso é fruto de quê? De pastores que não têm devoção ao Senhor. Mas outra observância também, de se alguém é verdadeiramente um homem de Deus, é o preço. Será que esse homem ele paga o preço? Será que esse homem que está na frente dessa obra, ele paga o preço para estar nessa obra? Porque um dos preços, irmão, que sempre é observado no nome de Deus, é as lutas, as dificuldades. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando eu falo homem de Deus, também às vezes está relacionado à mulher, passa por dificuldades, né? Passa por dificuldade, por lutas. E essas lutas, essas dificuldades, vêm por conta da rejeição. Porque um verdadeiro homem de Deus, ele vai ter uma vida de rejeição. Ele vai rejeitar muitas coisas, e essas coisas vão gerar, sabe o quê? Lutas e dificuldades, perseguições, acusações, má compreensões, onde muitas vezes vão surgir, muitas vezes não é daqueles distantes, mas daqueles que às vezes, muitas vezes estão próximos. Enfermidade, grandes dificuldades. E o interessante é que atualmente isso tem sido coisa que as igrejas têm colocado como caracterizar como não ser homem de Deus. Porque um dos marcos da igreja está sendo o quê? Se tua vida está cheia de problemas, se tu está passando por grandes dificuldades, significa que você não está bem na presença de Deus. Mas quando eu li as escrituras, é porque verdadeiramente, meu irmão, é o contrário do que esses homens estão pensando. É de que quando nós estamos realmente passando por dificuldade, é porque verdadeiramente nós estamos caminhando no caminho certo. Porque, irmão, se nós não é para passar dificuldade, quando nós vemos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando nós vamos para os apóstolos, que todos, meu irmão, foram mortos, martirizados, quando nós vamos olhar para Paulo, que ele vai dizer por quantas tribulações já passou, nudez, apedrejamento, paulada, fome, frio. Mas é um homem que vai dizer que uma coisa ele tem por certo, que as tribulações ele tem presente, não há de se comparar com a glória que há de nos ser revelado. Porque, irmão, um cristão verdadeiro, ele vai passar por luta, vai passar por dificuldade, ele vai passar por rejeição, mas ele continua firme, fiel à palavra de Deus, porque ele sabe, meu irmão, que é uma glória para ser revelada futuramente a ele. Ou seja, meu irmão, vale a pena. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Se nós temos caminhado no caminho certo, vamos continuar, irmão. Vale a pena sermos fiéis à palavra de Deus, vale a pena pagarmos o preço para estarmos aqui, vale a pena pagarmos o preço da incompreensão de muitas pessoas. Irmão, há uma glória para ser nos revelada. O nosso galardão propriamente não vai ser nos entregue aqui, meu irmão. Mas um dia, meu irmão, nós havemos de descansar, de pisar nas mansões celestiais. E pode ter certeza, irmão, que esse será o sentimento que nós iremos sentir em nosso coração.
que valeu a pena. Que valeu a pena. E valeu muito a pena. Mas em segundo lugar, primeiro, a observância. Em segundo lugar, que um homem de Deus, ele sempre é influenciado por outros homens de Deus. Porque é interessante que o texto vai dizer que Eliseu, ele é chamado por Elias. E diz que Eliseu, ele estava aradando a terra. Eliseu, ele tinha um ofício, tinha um trabalho secular. Mas diz que Elias chega para Eliseu e chama ele para seguir ele, e Eliseu, ele entende. Diz que ele pega, quebra o arado, que era feito de madeira, faz um fogo, e ali ele mata os bois e assa, e se alimenta. E assim ele a entrega ao ministério. Um homem que realmente entendeu o seu chamado, um homem que foi influenciado por outro homem de Deus. Porque se Eliseu não tivesse sido influenciado pelo ministério de Elias, ele jamais tinha largado o seu emprego. Tinha quebrado o arado aqui, quebrando o arado e queimando, ele estava e matando os bois e assando, ele estava mostrando que a partir dali o seu trabalho secular tinha sido deixado, ele ia ser totalmente entregue ao ministério, à vontade de Deus. Ele fez tudo isso por quê? Porque ele foi influenciado pela vida e pelo ministério de Elias. E é isso, o homem de Deus, ele sempre é influenciado por outros homens de Deus, mas por outros homens de Deus. Porque sempre é observado, irmão, sempre é observado com quem nós andamos, com quem nós nos aproximamos, porque sempre há uma grande possibilidade de nós seguir esses exemplos, né? E nós vemos que quantos homens, né, que se diz ser de Deus, nutrem amizade, que não lhe edifica, não tem nada a ver. Um homem que se diz homem de Deus, nutrir uma amizade que não vai lhe edificar. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, 33, que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós somos, ou se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não tem nada a ver você nutrir amizades com pessoas que não vai lhe edificar. Isso eu não estou querendo dizer que você não possa conversar, ter um momento recreativo com pessoas que talvez você conheça, que propriamente não tem muito a lhe edificar. Não estou dizendo isso. Mas, meu irmão, você nutrir uma amizade íntima, compartilhar de suas vidas, compartilhar de sua intimidade, compartilhar de sua dificuldade com uma pessoa que não tem nada a lhe edificar, isso está errado. A gente vê o exemplo de Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, sucessor ao trono de Salomão. E diz que há uma divisão no reino de Israel, reino do sul e reino do norte. E cerca de 10 tribos se dividem para um lado, e 2 tribos continuam lá, com o reinado de Israel e Roboão. E diz que alguns dos anciões chegam para Roboão aconselhando. E certamente homens de Deus, aconselhando ele, dizendo: olha, o teu pai, ele colocou, por mais que foi um homem que no início do reinado foi um homem sábio, mas teve muitas coisas pesadas que ele tributou ao povo, né? E se você quiser ter um reinado bom, em meio a essa conturbação, faz o seguinte: chega para o povo e diz que vai aliviar, diminuir os impostos, diminuir todo esse rigor que teu pai deixou. Mas diz que Roboão não dá muito ouvido aos anciões, não. Mas diz que ele foi dar ouvido à garotada. Há muitos homens que cresceram com ele. E sabe qual foi o conselho? Disse: rapaz, não vai atrás de fazer acordo com o povo, não. Disse para o povo que se teu pai maltratou eles com açoites, tu vai maltratar eles com escorpião. E ainda mais diz para ele que o teu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do teu pai. Ou seja, chega lá para eles, não faz acordo. E diz que ele dá ouvido ao quê? A garotada que cresceu com ele. Má conselho, má amizade. Roboão chega lá para o povo, diz tudo isso, diz que não vai fazer acordo com o povo, disturba todo aquele contexto. Diz que Roboão foi um rei de um reinado totalmente desastroso. Sabe por quê? Porque nutriu amizades contrárias, que não iam lhe edificar. Isso que no geral da história, Sisaque, o rei do Egito, invade Jerusalém, rouba os artefatos do templo.
Ou seja, o seu ministério foi totalmente por água abaixo, por conta de más amizades. Sabe por quê, irmão? Porque as más amizades, elas não têm conselho. Ela não tem conselho sábio para lhe dar. Quantas pessoas, quantos homens ou mulheres estão passando por dificuldade, vamos lá no casamento. Vai muitas vezes atrás de um conselho de um ímpio. Ímpio, meu irmão, muitas vezes tem lá conselho sobre casamento para lhe dar. Está passando dificuldade com os filhos, vai atrás de um conselho de quê? De um ímpio. Muitas vezes, em vez de até procurar um conselho de realmente um homem de Deus, às vezes vai falar do assunto até para um ímpio, o ímpio vai lá, tem uma visão totalmente contrária à palavra de Deus, dá um conselho, o crente vai adere e lá vai o tamanho do estrago e das consequências. Por causas de más amizades. E outra amizade também com falsos crentes, com crentes hereges. Pessoas que vivem nutrindo a amizade com crentes que não seguem uma verdadeira doutrina. Não estou querendo dizer que você não pode conversar com eles. E se você for conversar, vai ser até difícil, meu irmão. Porque tem pessoas que você ouve cada coisa. Mas o interessante é que eu sei que em meio a esse contexto tem muitas dessas pessoas que nós amamos, né? Mas você nutrir amizade com crentes hereges e se deixar ao ponto de influenciar por eles, aí está errado. Aí está errado porque uma coisa é certa, irmão. Você pode amar as pessoas, mas a verdade da palavra de Deus, ela está acima de qualquer coisa. Ela está acima de pessoas que até fizeram... Talvez tem pessoas aqui que conhecem algum crente, que ele não vive propriamente na verdade, mas que fez talvez um favor grande a você no momento que você mais precisou, ele ajudou, né? Mas coisas à parte. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser vendida, meu irmão, por favores. A palavra de Deus não pode ser vendida por amizades. E a gente vê, irmão, que quantos homens de Deus, né, trocaram a verdade já por amizade. Pregava é bem notório. Por que é que fulano de tal antigamente pregava assim, doutrinava assim, e hoje ele tem meio que afrouxado as rédeas? Amizade. Chega um amigo, chega outro e diz, rapaz, para que tudo isso? Afrouxa um pouco as rédeas e por conta da más amizade ele afrouxa e assim se corrompe, né? Outra coisa, que os grandes homens de Deus sempre estiveram próximos a outros homens de Deus, é bem notório na Bíblia. Que os grandes homens de Deus sempre estiveram próximos. A Bíblia vai dizer que Josué sempre esteve próximo de Moisés, né? E quem foi Josué? Josué foi o homem que teve o ofício de entrar na terra prometida, um grande líder, né? Eliseu teve próximo a Elias. Se não lembrar do jovem Timóteo, que foi um jovem que teve proximidade de Paulo. E quem foi Timóteo? Foi um jovem líder, né? Um jovem pastor. Ou seja, foram homens que tiveram próximos a outros homens de Deus. E o interessante que no momento que eles estiveram próximos, eles tiveram que ter submissão. Porque antes de todos esses homens de Deus começar a liderar, eles tiveram que aprender a auxiliar. Porque todo bom líder ou todo bom homem de Deus, se tem uma coisa que ele tem que aprender a fazer primeiro, é auxiliar. Auxiliar. E vivemos em um contexto totalmente diferente, irmãos. Sabe que o quê? Que o camarada se converte, começa a participar dos cultos, mas com pouco tempo ele não se satisfaz, estamos numa rotina totalmente errônea, de que ninguém quer auxiliar. Mas todo mundo quer o quê? Quer liderar. Todo mundo quer chegar e dizer o que é que está certo, o que é que está errado, né? Hoje está mais propício a pessoa aceitar, a pessoa se converter, chegar para o pastor e discordar alguma coisa, e querer logo tomar a frente, querer logo tomar a decisão e levar. Rebeldia, né? Porque, infelizmente, vivemos em uma época que ninguém quer auxiliar. Mas a pessoa quer tomar um posto de liderança. E assim, errando muito.
em sua caminhada cristã. Uma pessoa dessa não vai muito adiante, porque é no momento, irmão, que nós estamos auxiliando, que nós passamos pelo anonimato de Deus. É por isso que as pessoas não querem auxiliar, porque ela vai estar em um período de anonimato e ninguém quer passar pelo anonimato. Mas, meu irmão, é nesse período de anonimato a qual Deus trabalha na nossa vida. É através do anonimato que Deus, ele forja e molda caráter. Que Deus, ele trabalha na humildade. Eu louvei muito a Deus que eu cheguei a esse ministério, né, oficialmente como membro. Eu acho que está com uns 3 meses, e que o pastor conversou comigo e disse que eu ia ter que passar um tempo, né. Eu sei que muitas vezes eu não estou aqui com os irmãos por conta da distância, mas o pastor não me colocou logo para pregar. E o interessante, irmão, sabe o quê? Que por algumas outras vezes eu já tinha pregado aqui nesse ministério. O interessante, sabe por quê? Que o pastor me conhece desde criança e que eu sou ainda meio que familiar dele, porque eu sou primo da esposa dele. Mas mesmo assim, ele chegou para mim e disse que eu ia ter que passar um tempo. E eu fiquei muito feliz com isso, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu estava precisando passar um tempo sem pregar, passar um tempo ouvindo os irmãos. E pode ter certeza que esse tempo foi de muito grande valia, irmão, de aceitar. Por isso, meu irmão, independente se você esteja aqui, tem pessoas que até acham inútil, se acham inútil, entendeu? Ah, eu não faço nada, eu vou, me sento, às vezes quando precisa eu fico na portaria, ou se não, eu pego uma cadeira, mas irmão, tudo é de grande valia na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que fazer isso não como a homem, mas sim ao Senhor. Que pode ter certeza, irmão, né, que Deus está recebendo todo o seu esforço, né, que Deus está vendo, né. Então, ter submissão a outros homens de Deus. Vamos lá para o terceiro. Primeiro, que o homem de Deus tem que passar pelo crivo da observância. Segundo, que ele segue o exemplo de outro homem de Deus. E terceiro, que o homem de Deus não precisa se auto-exaltar. Um homem de Deus não precisa se auto-exaltar. O interessante é que Eliseu, ele vai passando, né? A mulher vê ele passar, faz um comentário com o seu marido. Olha, este homem que continuamente tem passado. O texto deixa bem claro que Eliseu, ele sempre passava por aquele caminho, que aquela mulher sempre estava a observar Eliseu. É um homem de Deus. O interessante é que quem fez essa observância foi a mulher. Eliseu continuamente passava, Eliseu sendo um homem de Deus. A Bíblia vai dizer que Eliseu, meu irmão, era tão homem de Deus, que diz que que um homem de Deus que ele antecedeu era Elias. Elias foi um grande homem. Aquele homem que enfrentou profetas de Baal, que orou e caiu fogo do céu. Um homem que realizou grandes milagres, mas vai dizer que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada. Foi um homem que realizou muito mais milagre, um homem de Deus. Mas o interessante é que continuamente Eliseu passava, calado, né? Talvez caminhando, com seus negócios, e nada de Eliseu se manifestar, porque, irmão, uma coisa é certa. Os que se dizem homens de Deus atualmente não são, eles não fazem isso. Porque eles mesmos fazem questão de propagar o seu ministério. E dizer que eles são homens de Deus. Entendeu? E nós aprendemos, meu irmão, que um verdadeiro homem de Deus não precisa ele testificar dele próprio. Porque as próprias pessoas vão ver o seu bom testemunho, vão ser o seu bom caráter e vão dizer, esse aí é um homem de Deus. Nós vivemos o quê? A pessoa, não, eu sou o homem de Deus. Não, eu sou uma pessoa de Deus. Aí é? Pois está certo. Pois para me detectar isso, eu vou ter que fazer um diagnóstico completo da sua vida, para saber se você é ou não é um homem de Deus. Né? E a gente vê, irmão, essa autodivulgação, como tem sido. Quando alguém chegar para você e dizer, olha, eu sou homem de Deus. Algo que é bem comum, eu sou profeta de Deus. Sabe o que é que você faz? Você liga o teu alarme. Fique em alerta. Perigo. Sai de perto. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, ele não precisa estar fazendo isso, não. Outra coisa que é bem interessante, uma vez eu vi um irmão chegando, sabe?
em um certo lugar que eu me congreguei, e ele disse, pastor, se eu quiser trazer eu para pregar, eu venho pregar. E ele ainda disse assim, eu não cobro nada, porque eu sou humilde. E eu fiquei olhando aquilo ali, rapaz, né? Só faltou ele mesmo marcar o dia. Não, tal dia eu vou pregar na sua igreja. E ele ainda disse no final, eu sou humilde. Ele já estava querendo dizer que ele não era humilde. Porque uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é humilde de Deus, ele não precisa estar dizendo que ele é, irmão. Isso é algo que as pessoas notam com o tempo, né? Então a gente vê a alta exaltação. E a alta exaltação é o perigo, né? Ela tem sido algo que tem sido demais, a alta exaltação, né? E as pessoas têm aproveitado, vêm lá do mundo, né? E começam a participar do meio evangélico. E começam a se vangloriar nesse meio, começa a alta exaltação. Compartilhar seus ministérios, seus dons. Isso é um perigo. Isso é um perigo ao ministério. Quantos ministérios têm falido por conta disso, da alta exaltação, né? Esse meio gospel, esses cantores se exaltando com suas exigências, os cachês altos, suas exigências, auto-exaltação. Auto-exaltação. E tem gente, pastores, cantores, que debocham dos outros. Eu já vi, entendeu? Debocha dos outros. Diz uma coisa, como que uma pessoa dessa é um homem de Deus? Uma pessoa que vê um irmão que prega, né, que está iniciando seu ministério, começa a debochar. Um que se denomina cantor, que vê alguém louvando um hino, porque não tem a voz melhor do que o outro, começa a debochar. Como que uma pessoa dessa é um homem de Deus? Então esse é o contexto que a gente vive. Então, não uma pessoa que se exalta não é um homem de Deus. Mas em quarto lugar, para a gente encerrar, queridos, um homem de Deus não é ganancioso. Quarta característica, não é ganancioso. Eliseu foi um homem que não foi ganancioso. Não ser ganancioso significa que ele não vende a obra de Deus, não vende os dons de Deus. A gente vê que quando Naamã procura Eliseu para ser curado da lepra, Eliseu dá a instrução, Naamã vai lá, segue a instrução, se banha. E quando ele volta, ele quer dar presentes, né? A Eliseu, mas Eliseu não aceita. Não aceitou, ele quer pagar pelo milagre. Mas Eliseu não aceitou, sabe por quê? Porque o homem de Deus, ele não é ganancioso. Ele não vê as ovelhas como meros cooperadores que geram lucro para sua conta corrente, para sua conta poupança. E ele não é ganancioso. Então, irmão, essas são as características de homem de Deus, né? Que eu sei que é um assunto tão falado, mas nunca é demais. Nunca é demais, né? Que venhamos a abrir mais os nossos olhos, né? E também pessoas que estão a nos ouvir, pessoas que talvez estão já observando, que talvez está em uma igreja que lá não tem um homem de Deus, que você venha ver realmente, e essa mensagem venha clarear mais os seus olhos, né? Em nome de Jesus, amém.